Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor, estarei apresentando o trabalho de Eletricidade e Automação na disciplina de Automação e Controle de Sistemas Agrícolas, conduzida pela professora Josi Godoy. Eu começarei falando um pouco da importância da energia elétrica, né? A energia elétrica ela possui enorme importância nas nossas vidas, ela foi um dos pilares para a construção da sociedade hoje como ela é. E hoje é até difícil você imaginar alguém vivendo sem energia elétrica e fazer algumas ações, trabalhos ou necessidades cotidianas sem a utilização de energia elétrica, né? Então a descoberta começou com Tales de Mileto, observando alguns comportamentos em questões elétricas, né, da movimentação de elétrons, e mais tarde os outros cientistas foram aprimorando o conhecimento para a descoberta da energia elétrica em si. Então, em 1879 foi registrado que Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica incandescente, né? E em 1882 ele desenvolveu o primeiro sistema de distribuição de energia elétrica do mundo, né? Que foi utilizado para distribuir energia elétrica para a parte da cidade de Nova York, em sistema de corrente contínua, né? Nós temos até algumas discussões em relação a isso sobre Thomas Edison e Nikola Tesla, mas é registrado Thomas Edison, né? E posteriormente, né, Thomas Edison foi registrado como inventor do campo magnético rotativo e do sistema completo de produção e distribuição de energia elétrica, com motores, geradores. E ele, um dos principais aspectos é que todo esse sistema foi baseado no uso da corrente alternada, né? Então, uma grande importância foi a descoberta e a utilização da corrente alternada, né? E em sua homenagem foi criada a unidade de medida de densidade de fluxo magnético, Tesla, né? Então, esse cientista ele possui enorme importância para a sociedade, né? Tem o seu nome gravado na história. Bem, então, diante disso eu vou falar um pouco sobre as formas de geração de energia elétrica, né? Então, nós temos formas variadas de geração de energia elétrica. Nós temos as energias elétricas geradas por usinas hidrelétricas. Temos energia solar, com usinas de energia solar, eólica, nuclear. Assim, a matriz energética mundial, em sua maior parte, é produzida, a energia elétrica, a maior parte da energia elétrica do mundo é produzida por hidrelétricas, né? E aí nós temos outras fontes de geração de energia, como energia solar, que tem crescente evolução aí no mundo. Temos a energia eólica, né, a utilização do vento, da velocidade do vento para a produção de energia. E temos a nuclear, que é uma forma eficiente de geração de energia, só que ela possui alguns riscos, né? Já registramos já alguns acidentes em usinas nucleares e o impacto é bem forte. Então, assim, nós temos diferentes formas. É necessário a gente difundir essa matriz energética, né, amplificar, não dependermos só da energia gerada por hidrelétricas, né? Bem, agora eu vou falar um pouco sobre as grandezas elétricas em si, né, para entendermos a sua importância e relacionar com a área da automação e tudo mais. Bem, não sei se vocês conhecem, tem aqui ó, uma imagem de, de Ohm, né? Ele foi o criador da chamada lei de Ohm, né? Que nós temos que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica, né? E o que são essas grandezas, né? Nós podemos associar com a mecânica. Por exemplo, a força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então nós podemos relacionar também. Então a força é a causa, a massa é meu impedimento e a aceleração é meu resultado, né? É causa e efeito. A aceleração seria o efeito, no caso, né? Então a minha tensão é a causa e a minha corrente elétrica é o efeito, né?
podemos definir a corrente elétrica como um fluxo de elétrons em um determinado tempo sobre uma área de seção transversal. Então vai ser essas cargas elétricas, né, passando, esses elétrons passando em um determinado tempo sobre uma área transversal, né, de um determinado condutor. E outra grandeza importante de nós falarmos é a resistência. Né? A resistência elétrica é o impedimento, é a barreira para a passagem da corrente elétrica em si. Então nós temos até a fórmula ali que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área do condutor, né? A área transversal do condutor. Então é de extrema importância sabermos sobre essas grandezas elétricas. Né? Então também nós temos a potência e outras grandezas aí. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a geração da energia em hidrelétricas, que é a maior parte da geração de energia elétrica hoje no país e no mundo. Então, se é aproveitado a energia potencial, né, de reservatórios, né, nós temos reservatórios de água que são construídos para a produção de energia elétrica. Então, aproveita-se a energia potencial, essa energia potencial com essa água passando sobre esses tubos, né, esses condutos forçados, ela aumenta a velocidade, né, que você aproveita a energia potencial, transforma ela em energia cinética, e com esses condutos forçados você tem aumento da velocidade da água. E essa energia cinética, essa água que está passando por ali, ela aciona a turbina, transformando essa energia cinética em energia mecânica, né? E que está acoplado a um gerador, e esse gerador transforma essa energia mecânica em energia elétrica, né? E próximo dessas usinas, né, nós temos as subestações, né, de elevação de tensão, porque é necessário tanto para a economia quanto para uma melhor transmissão você elevar a sua tensão. Quanto menor a tensão, maior vai ser minha corrente. Então eu vou necessitar de cabos de maior diâmetro, de maior área transversal. Então, quanto maior a área transversal, quanto maior o diâmetro desses cabos, maior o peso, maior é o custo, né? Devido ao preço desses materiais. Então, dessa forma é gerada energia elétrica, né, em hidrelétricas. E aqui nós temos um exemplo de uma rede de distribuição, né, simplificado, né? Nós temos um diagrama unifilar aqui de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, em que a partir dessa usina que eu expliquei agora anteriormente, temos a geração de energia. E aqui, por exemplo, um exemplo de um gerador de 6,9 kV, né, de geração de energia. Então, ele é elevada, essa tensão é levada até essa subestação, né, por meio de cabos, né, e nós temos a elevação dessa tensão. Aí varia de valores, tem alguns valores, mas, por exemplo, nesse caso, deve ser o de 18 kV. Né? Nós temos alguns padrões de valores para geração de energia. Então é elevada essa tensão, essa energia é levada através da linha de transmissão, né? Os elétrons escorrem através dessa linha de transmissão, né? Eles percorrem, até chegarem à subestação abaixadora de tensão, né? Que já é mais próxima da distribuição nas cidades. A subestação elevadora é próxima, muito próxima, tem que ser próxima da geração de energia, e a abaixadora já é próxima da transmissão. E aí há uma redução com a utilização de transformadores dessa tensão até chegar à distribuição primária, né? Os postes, os condutores aí já dentro das cidades, e é levado até os outros transformadores que convertem, né, essa tensão para a utilização nossa residencial, que é 127, 220 e alguns outros valores também tabelados. Né? A distribuição secundária já é o consumidor final, somos nós já. Bem, falar um pouco sobre o histórico da automação também. Começou a se desenvolver, né? A partir da Revolução Industrial,
já começou-se a utilizar sistemas mais semi-automatizados, né? Então passou a ser utilizado desde antes da energia elétrica em si, tínhamos energia térmica sendo utilizada e convertido para algumas funções. E com o avanço da energia elétrica ainda mais, a automação pôde se firmar, né? Então desenvolveu-se tecnologias e cadeias produtivas e é imprescindível hoje para a humanidade a automação, né? Bem, então os objetivos principais é o aumento da capacidade de produção, né? Que você tem uma padronização também da produção, aumento da qualidade, flexibilidade de produção em, em relação a horários, a material produzido, ao produto final em si, e a viabilidade técnica e econômica, né? Redução de números de trabalhadores, em alguns casos, né? E uma segurança maior dessa produção. Então, a automação hoje ela é necessária, imprescindível. Nós temos hoje grandes fábricas aí, em sistemas automatizados. Aí. Exemplos cotidianos de automação também, como no metrô, sistema de abrir e fechar portas, a parada nos metrôs, o aviso, semáforo, por exemplo, nas estradas, não tem na cidade. Então, a automação hoje é imprescindível, tanto no aspecto produtivo, em larga escala, em fábricas, na indústria, quanto na cidade, né, em tarefas cotidianas simples, e também na agricultura. Então, normalmente, além de todo esse aspecto produtivo em si, em fábricas, em indústria, né, para tais processos são necessários alguns equipamentos, né? Então, geralmente, um dos principais são os sensores que nós utilizamos, né? Para detectar diversas grandezas, diversas alterações de grandezas, né, físicas, né? Temos, por exemplo, sensores de luminosidade, de umidade, de distância, de volume, de pressão, de temperatura. E a leitura dessas variações com algum computador, como CLP, um Arduino ou algum outro tipo de equipamento, nós podemos realizar ações, né? Eles sua função é realizar a leitura e alguma programação é realizada para, conforme essa leitura é feita, de desenvolver alguma ação. Então, sensores são de extrema importância. Normalmente, esses sensores que eu citei por variação de grandeza elétrica, por exemplo, como uma variação de resistência, conforme varia a umidade do local. E aí ele manda esse sinal e esse sinal é recebido com uma leitura, né? Bem, outro aspecto importante também é o CLP e o SDCD, que são hoje primordiais também na área da automação, né? Nós podemos configurar o nosso CLP, colocar uma linguagem de programação nele, como uma linguagem ladder, né? E podemos realizar operações, né, com ele, como um exemplo simples, como esvaziar, encher uma caixa d'água, operar como abrir e fechar um portão, dentre outros mais variados possíveis de produção. Então, é isso aí. E também temos a automação agrícola, né, que hoje vem em grande crescência. O mercado de automação tende cada vez mais a evoluir conforme aumenta a nossa tecnologia, né? E não é diferente no caso da agricultura. Então a telemetria hoje que o pessoal chama, né? Ela está aí presente já, não é mais nosso futuro, é nossa realidade e é de extrema importância, né? Então, como na figura ali, você vê veículos autônomos, né, de diferentes setores de uma produção, de uma cadeia produtiva agrícola, sendo controlados remotamente, né?
Então essa telemetria cada vez mais aumentando. E exemplos da automação agrícola é a utilização de barras de luzes na aplicação de corretivos, fertilizantes defensivos, né? Conforme vai passando, por exemplo, na aplicação de defensivos, vai passando por uma planta invasora, consegue, através desses sensores, né, dessa barra de luz, identificar essas plantas e aplicar os defensivos precisamente sobre elas, né? Então é agricultura de precisão, a fim de reduzir custos, né? E redução de custo, consequentemente, no final você tem um lucro maior, né? Então, tanto na aplicação de corretivo do solo, quanto em fertilizantes, né, e quanto em defensivos, essa tecnologia cada vez mais ajuda a nossa sociedade. E temos a aplicação de defensivos em semeadura em taxa variável, que é resultado, né, dessas tecnologias, como por exemplo, as barras de luzes, né? Então nós temos aplicado também o necessário naquelas plantas, né? Então, por exemplo, em algumas áreas nós temos uma necessidade maior uma quantidade maior de corretivo ou fertilizante do que em outras, né? Então essa variação também é importante, a aplicação variada que faz com que aplique o necessário nos locais necessários, né? Isso reduz custos, reduz perdas, né? Reduz gastos, aumentando consequentemente no final o lucro. E também pilotos automáticos, né? Hoje nós temos várias máquinas agrícolas com pilotos automáticos, com piloto automático, quer dizer, e que realizam as operações sem a presença de um operador. Isso é muito importante, né? Nós temos, por exemplo, turnos, né, de trabalho, então facilita. Nessas máquinas são utilizados vários sensores, internet, podemos acionar remotamente. Então é feita uma leitura, é mostrado isso tudo. E a eficiência ela é grande, né, em cima disso. Então é muito eficiente, nós reduzimos as perdas. Essas barras de luz, por exemplo, elas regulam a largura de trabalho, então você evita passar, por exemplo, na semeadura, aplicar errar no distanciamento e aplicar próximo de mais algumas sementes. Você reduz também na aplicação de defensivo, de você aplicar 2 vezes no mesmo lugar, comendo faixa, né, que a gente fala também. Então, é de extrema importância para a agricultura de precisão em si, né? É um sistema mais, digamos assim, aprimorado, a fim de reduzir perdas e no final promover maior lucro. Então, como consideração final, nós temos que a energia é imprescindível para o ser humano, para os avanços da tecnologia de produção. Não nos enxergamos hoje sem eletricidade, sem energia elétrica. E a automação traz consigo enormes avanços para a sociedade, né? E a automação também evoluiu consequentemente conforme o avanço das tecnologias, da energia elétrica em si, possibilitou esse avanço todo nosso. Então, essas tecnologias estão em constante desenvolvimento e evolução e, consequentemente, o segmento da automação também. Então, cada vez mais nós estamos evoluindo, né? E isso é de grande importância para a humanidade, para as cadeias produtivas e tudo mais. É isso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.